Olha, estamos de volta com nossos estudos bíblicos. E hoje vamos estar falando sobre Abraão, a esperança do pai da fé. Sem dúvida, nós sabemos que a história de Abraão é uma das maiores referências para nós no Antigo Testamento, porque ele foi chamado pai da fé, como está em Romanos no capítulo 4, no versículo 16, é amigo de Deus, segundo o entender de Tiago, no capítulo 2 e no versículo 23. Sabemos que Abraão é o pai da fé, mas que fé era esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, segundo o entender do apóstolo Paulo, no capítulo 10 e versículo 17 da carta aos Romanos. Abraão ouvia a voz de Deus e as palavras do Senhor era a base da sua fé. Confiado nas promessas de Deus, sabemos que ele direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, sua fé era alimentada e se tornava cada vez mais confiante em Deus. Não é coincidência que as três principais religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, sejam às vezes chamadas de religiões abrâmicas. Isso ocorre porque as três, de uma forma ou de outra, reconhecem suas raízes nesse grande homem de Deus chamado Abraão. O primeiro patriarca, Abraão, ele foi o fundador do povo hebreu. Nas tradições judaicas, cristã e também muçulmana, ele aparece como uma figura paterna, dignificado, firme em sua fé, humano, respeitado pelos chefes locais em qualquer lugar por onde passasse. Ele é o ancestral dos israelitas. Como vemos em Romanos, no capítulo 8, ele é o pai espiritual de todos que aderem à fé bíblica. E ele é um herói também para o Islã, que o chama de amigo de Deus. Agora, quando falamos sobre a importância de Abraão, eu creio que o traço mais importante na vida de Abraão é sua experiência religiosa. E sobre esse fato, podemos dizer que é sobre esse fato que se apoia a tradição judeu-cristã. Isso é um fato capital na vida de Abraão. Deus falou a Abraão, Deus se revelou a ele. Abraão, ele descobriu um Deus que entra em relação amiga, que faz aliança com ele, com o seu clã, para acompanhá-lo, para realizar em seu favor, mas também com um prolongamento em favor de todos os homens, promessas de bênçãos copiosas. Este Deus, Senhor universal, pode dar a seu amigo Abraão a posse de uma nova terra, onde ele habitaria, chamada Canaã. E interessante que a posição de Abraão se fundamenta no seu chamado por Deus, em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, e na aliança feita com ele, nesse acordo feito com ele, em Gênesis, capítulo 17, no versículo 7, e se completa
pela obediência cheia de fé, com que ele, Abraão, respondeu a Deus e que lhe foi contado como justiça. Isso podemos ver no capítulo 15, versículo 6 do livro de Gênesis. Nós observamos que no texto de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, Abraão ainda não tinha uma aliança com Deus. Ele foi chamado pelo Senhor, que o estava preparando para um pacto eterno com ele. Nós temos que retroagir um pouco para continuar falando de Abraão. Sabemos que o homem caiu em pecado, lá no Jardim do Éden. Perdeu a comunhão com seu Criador. Deus, entretanto, prometeu intervir e enviar um Salvador. Logo após da queda do homem, essa promessa é feita em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 15. Quando ali Deus diz que da semente da mulher mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus encontra alguém para que, através deste alguém, pudesse vir a nação de onde nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus chama Abraão aqui, nos versículos 1, 2 e 3 de Gênesis 12. E Deus fala três coisas principais que ele deveria fazer. Primeiro, sai da tua terra e da tua parentela. Isso significa deixar tudo por amor a Deus. Querido, servir a Deus significa a renúncia de tudo que temos e somos. Antes de fazer uma aliança com Deus, Abraão precisava se soltar de tudo que o prendia ali na sua terra. A segunda coisa é ser tu uma bênção. Isso nos ensina que não apenas devemos ter ou receber bênçãos, e sim devemos ser uma bênção para outros. Então, tudo que temos e fazemos será abençoado. E após esse chamado, Abraão, ele vai para, depois nós vemos que ele foi para o Egito. Ele sai de Canaã, vai para o Egito, enfrenta lutas, dificuldades e volta para onde Deus mandou. Vá, fique, permaneça onde Deus te mandar. Porque ali, apesar das dificuldades, será o lugar da bênção. A terceira coisa que Deus fala para Abraão aqui, já no versículo 3 é: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias ou nações da terra. Além de ser abençoado, Deus lhe prometeu proteção, de que se alguém o amaldiçoasse, seria amaldiçoado não por Abraão, mas pelo próprio Deus. Por isso, não devemos ter medo de nada. Nós temos uma promessa de Deus e cremos que Deus cumprirá essa promessa conosco. Então nós vemos que, além de ser abençoado, Deus promete proteção a Abraão. Esta foi somente a preparação para fazer aliança com Deus. Queridos, nós os cristãos, nós estamos sobre a nova aliança, sobre a aliança da graça,
no sangue de Jesus. Então, tudo que Deus falou a Abraão, tudo que Deus fez com Abraão, pode ser multiplicado muitas vezes para que saibamos o tão grande, que tão grande é esta aliança de Deus para conosco. E se observarmos a chamada de Abraão, nós vemos que Deus chama um homem, Abraão, para dar sequência, como falamos no início, ao seu plano de salvação. O homem se aparta de Deus no jardim do Éden, se afasta de Deus, cai em pecado, e Deus tem um plano para resgatar a sua comunhão com o homem. E Abraão é o instrumento de Deus para que da família que sairia do povo hebreu nascesse Jesus, o Salvador do mundo. E interessante notarmos aqui que Abrão, com um A, quer dizer pai exaltado. E Abraão, com dois A's, quer dizer pai de nações. Em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 5, nós notamos que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ou seja, de pai exaltado para pai de nações. Com isso, significando que sua descendência seria numerosa, como nações. Deus é assim. Ele usa nossas fraquezas e impossibilidades para demonstrar sua força e poder. Abraão, ele teve que crer nas promessas de Deus, apesar de sua idade e da sua esposa, que era estéril. Olha, uma esposa estéril e também idosa. Deus promete fazer desse casal pais de multidões. Queridos, Deus agiu na vida deles, como também pode agir em nossas vidas, fazendo o que é impossível para o homem. Aí está a esperança, a fé do patriarca Abraão. Agora nós vemos a provisão de Deus. Mas por que era tão importante que Abraão tivesse filhos e seus descendentes constituíssem uma nação? Através da descendência de Abraão, Deus estabeleceria uma nação, os hebreus. E desta nação, como já falamos aqui, viria a nascer o Salvador, que é o Messias, Jesus Cristo. Então, nós temos aqui algo muito sério para o nosso patriarca Abraão, que era o desafio de acreditar no projeto de Deus. Vamos refletir sobre 7 palavras que Deus deu a Abraão, sobre as quais firmou a sua fé. Primeira palavra, renúncia. Sai da tua terra. Gênesis 12, versículo 1. A primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. O Senhor mandou sair de sua terra, do meio da sua parentela. Isso significa deixar sua zona de conforto, para partir para um lugar incerto, um lugar que ele não sabia onde era, mas sob a certeza da dependência de Deus.
Isso é muito importante. Porque foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca de sua promessa. Ele não tinha uma passagem, não tinha um mapa, apenas uma promessa. Foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares totalmente desconhecidos. E a cada horizonte, ele olhava meditando onde seria essa tal terra da promessa, até que o Senhor lhe mostrou. Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, ele precisou deixar a sua própria terra. Essa foi a primeira palavra de Deus a Abraão: renúncia. A segunda palavra que nós encontramos aqui, no versículo 2, é caráter. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Essa é a segunda palavra. Era sobre o seu caráter. Abraão, ele caminhava em busca da promessa. Sua personalidade, ela precisou ser moldada por Deus. Nós vemos que no episódio da descida do Egito, nós vemos que 2 vezes, em circunstâncias que não eram agradáveis, Abraão errou, dizendo que sua esposa, Sara, seria sua irmã. Você vê em Gênesis capítulo 12, no versículo 13 e no versículo 19. No capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, o caráter de Abraão precisava ser transformado por Deus. O Senhor definiu que o caráter de Abraão deveria simplesmente ser uma bênção. Ou seja, tudo o que falar ou fizer teria que ser abençoado. Ele não podia mentir, porque as suas palavras teriam que ser palavras de bênçãos para quem o ouvisse. Por isso, ele deveria fugir de tudo o que não fosse bom ou proveniente do Senhor. Caráter. A terceira palavra de Deus para Abraão foi promessa. Ele disse em Gênesis capítulo 12, versículo 3: em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Ele já havia renunciado à sua terra em prol do que o Senhor lhe daria. Seu caráter já estava sendo forjado pelo Senhor. Agora, ele podia receber uma promessa de Deus. O Senhor prometeu a Abraão que teria filhos e uma família abençoada. Além disso, também abençoaria, como já vimos, todas as famílias da terra através da sua fé. Sua fé seria tão grande, o suficiente para sua família e todas as outras. Que tremendo que é Deus! Mas a quarta palavra de Deus para Abraão foi sonho. No versículo 3 de Gênesis, capítulo 15, Deus disse a Abraão: conta as estrelas. Então, a quarta palavra de Deus para Abraão foi que sonhasse. Embora tivesse bem acordado, com os olhos bem abertos, Deus conduziu Abraão até a sua tenda e lhe mandou contar as estrelas. Ou melhor, ele conduz Abraão para fora da tenda, porque dentro da tenda ele não poderia ver as estrelas. Abraão sai da tenda e disse: Deus,
Abraão, conta as estrelas. E Abraão disse, mas como é que eu vou fazer isso, Deus? E enquanto ele contemplava o céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão aí foram abertos. E começou a sonhar. Imaginou uma multidão de pessoas inumeráveis, como as constelações das estrelas. A partir daquele momento, a vida de Abraão mudou. E mudou muito. Nós vemos um velho de 90 anos, com olhos já cansados. Agora, mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho no olhar. Foi justamente este sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto de sua vida. Santidade é a quinta palavra de Deus a Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a quinta palavra. É sobre uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida santificada, santidade. Deus iria realizar coisas tremendas na vida de Abraão. Porém, para que Deus realizasse seu propósito na vida de Abraão, precisava santificar sua vida totalmente ao Senhor. Sarai, sua esposa, não havia entendido muito a promessa sobrenatural de Deus, que seriam pais de multidões. Então, ela, como não entendeu muito, tentou ajudar ao Senhor a cumprir a sua promessa, dando um filho a Abrão através de sua empregada. É o que vemos no livro de Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 15. Com esse ato, meus queridos, eles pararam de sonhar espiritualmente para agir carnalmente. Por isso Deus precisava santificar a vida de Abraão. Precisava prepará-lo para receber o propósito de Deus em sua vida, segundo o fazer de Deus, no tempo de Deus. Esta situação embaraçosa entre Sarai e Agar era um empecilho para que a família de Abraão fosse abençoada por Deus. Às vezes queremos cortar caminho. Achamos que os nossos caminhos são mais curtos, chegaremos mais rápido. Só nos faz atrasar. Aí vem a sexta palavra de Deus a Abraão: aliança. No versículo 4 de Gênesis, capítulo 17, Deus diz a Abraão: será contigo a minha aliança. Essa é a sexta palavra. Uma aliança, um acordo, um pacto. Aliança, o que é? É um compromisso, é um pacto, é um contrato. Deus, ele garantiu para Abraão que ele daria tudo que estava na promessa que fizera. Então, Deus faz algo que Abraão no início não entenderia. A partir de agora, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Como está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 5. Para
não esquecer, Deus lhe deu o quê? Um novo nome, e todas as vezes que seu nome, Abraão, não mais Abrão, fosse dito, estaria lembrando da promessa de Deus. Aí vem a 7ª palavra de Deus a Abraão: abnegação. Depois de tudo isso, Abraão tem o filho da promessa, Isaque, e quando chega em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, Deus diz: toma teu filho, teu único filho, ainda frisa, teu único filho, para oferecê-lo em sacrifício. Essa foi a 7ª palavra de Deus a Abraão: abnegação. Abnegação significa negar-se a si mesmo. Como vemos em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Deixando vontade e prazeres em prol da soberania do Senhor. Com esse ato, nós vemos que havia algo na mente de Deus. Deus já havia dado um filho a Abraão, Isaque, que significa sorriso e alegria, como diz Gênesis, no capítulo 21, versículo 6. De fato, esse filho era o maior prazer do velhinho Abraão, da velhinha Sara. E agora, Deus pede para que ele ofereça em sacrifício. Queridos, Deus lhe fez uma prova de fé e abnegação. Porque a promessa que havia feito não era de lhe dar um filho apenas, mas multidões. Até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido. Mas a promessa de Deus era muito maior. Para saber se Abraão estava pronto para fazer parte do propósito divino, precisava ser provado em sua fé. Se abrisse mão de seu sonho em prol do propósito de Deus, receberia muito mais, receberia além do que imaginava. E Abraão topou, ele aceitou o desafio, ele abriu mão da sua alegria, Isaque, e recebeu a felicidade completa. Que é tremendo quando a pessoa crê em Deus de forma incondicional. Creu no Senhor sem nenhuma garantia. Abraão creu simplesmente porque teve fé no Senhor. Ele não precisou de qualquer garantia humana para obedecer a Deus. Deus não falou para onde Abraão iria. Onde é que fica essa terra, Abraão? Em que continente? Além disso, Abraão chegou quase aos 100 anos sem ter filhos. A única garantia que temos quando andamos por fé é que seremos supridos em todo tempo. Devemos dar passo após passo e receberemos a direção de Deus. E seremos abençoados. Outra coisa importante, Abraão foi fiel até o fim. Sua fé em Deus permaneceu até o fim. E Deus foi fiel em tudo o que prometeu a ele e à sua descendência. Abraão sabia muito bem que sua vida aqui na terra era passageira. Que os bens materiais de nada
adiantaria para ele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o que diz em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10. Então, nós temos que ver essa grande lição. Temos que estar aprendendo a viver por fé e não por vista. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Já em Romanos capítulo 4, no versículo 18, Paulo escreve: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Agora, aqui diz que creu em esperança, creu contra a esperança. Não é por acaso que Abraão é considerado o pai da fé. Crer contra a esperança, meus queridos, significa que é crer naquilo que aparentemente é impossível, que esperamos humanamente. Significa que toda a esperança natural havia morrido. O tempo, esperança natural de Abraão e Sara de gerarem filhos, já não tinha mais esperança. Certamente o cumprimento da promessa demorou muito mais do que eles imaginavam ter que esperar. Então, o que é crer contra a esperança? Esperando contra a esperança, essa frase é muito curiosa. Alguém pode dizer que é impossível esperar contra a esperança. Isso não pode ser. Abraão, ele realizou esse feito. E se ele foi um homem que agradou a Deus, certamente nós devemos aprender com ele. Quando a esperança já está aí, deixando de ser esperança, aí começa a esperança do cristão. Há um ditado popular que diz que esperança é a última que morre. A verdade é que a nossa esperança, escute bem, de fato morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ela se chama Jesus. Por isso que a esperança do cristão nunca morre. Esta foi a causa que fez Abraão esperar 25 anos pela realização de uma promessa, sem perder a alegria diária. Assim que crer contra a esperança é o mesmo que andar na contramão do mundo. Hoje falam de fracassos, de portas fechadas, doenças incuráveis, desemprego, crise mundial e outras coisas mais. Há momentos que a dúvida surge, a preocupação vem à nossa mente, e é nessa hora que temos que lutar contra a nossa falta de fé. Este é, sem dúvida, um dos assuntos que podemos dizer está presente em todos os textos da Bíblia. Porque o alvo principal das Escrituras
é levar a verdadeira esperança a todos os homens. O apóstolo Pedro, ele escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança, ela tem o seu fundamento firme somente no eterno e soberano Deus. E é baseado nisso que Pedro nos diz que ele nos proporciona uma viva esperança, pois procede de uma fé sincera no poder de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Assim que a esperança edificada nos fundamentos da palavra do Senhor nos faz olhar para o futuro, crendo nas infinitas possibilidades de Deus, não levando em conta quaisquer circunstâncias existenciais que se apresentem para contrariar as promessas de Deus, para trazermos dúvidas. Quando todas as possibilidades terrenas forem esgotadas, muitas vozes falaram ao ouvido de Abraão para que ele abdicasse da esperança. Mas mesmo experimentando algumas angústias e crises existenciais, demonstrando às vezes pouca força em alguns momentos, ele continuou crendo na promessa de Deus. Ele se autossuperou e colocou o seu nome na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, tornando-se o pai da fé, o pai daqueles que creem, que confiam, que esperam. Crer contra a esperança é deixar de olhar para baixo, para os lados, e começar a olhar somente para cima, para o alto. No momento de angústia daquele patriarca, o Deus da providência aparece para ele e diz: então levou fora e disse: olhe agora para os céus, conta as estrelas, Abraão. Olha só o que eu posso fazer contigo, como já citamos no início desse estudo. Esse texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, era para despertar um pouco mais a fé de Abraão. E nós notamos que mesmo depois do chamado, depois da caminhada, Deus continua a estender a sua aliança com Abraão e com sua família. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 17, no versículo 5, que quando Abraão já tinha 99 anos e Sarai 90, o Senhor lhe apareceu novamente e disse que, de então por diante, o seu nome seria Abraão, pois faria dele pai de multidões de nações, e o nome de Sarai seria Sara, ou seja, princesa. E como um sinal físico desta aliança de Abraão com o Senhor Deus, ele instituiu algo que se pratica até hoje em Israel, que é a circuncisão. E que seria para todos os membros de sua casa do sexo masculino a partir daquela data. Crer, meus queridos,
contra a esperança, é tudo isso. É confiar em Deus, é esperar em Deus. Nós notamos que a fé de Abraão, a fé que Abraão tinha, distinguiu-se da grande maioria dos seus contemporâneos. Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, no Deus Eterno, no Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, governador moral de toda a terra. E de acordo com a crença de seus contemporâneos, Abraão era um ser superior. Abraão era alguém que cria no Deus Supremo. O Deus que conhece tudo o que acontece. O Deus que fez tudo conforme a sua vontade e soberania. Nessa crença é que Deus obedecia a Deus e o adorava honrando o seu nome. Por isso a Bíblia diz que Abraão é o pai dos crentes, dos que creem. A epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. No capítulo 11, versículo 8 da carta aos Hebreus, diz: foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão recebeu seu filho único, ele ofereceu o seu filho único em sacrifício, e que Deus apenas queria provar a sua fé. E Deus proveu um cordeiro no lugar do filho de Abraão. Agora vem a pergunta: como Abraão se tornou um exemplo tão notável de fé? Nós notamos que à medida que os anos passavam, que qualidade se destacava em Abraão? E o que nós podemos aprender com isso? Queridos, Abraão ele era diferente. À medida que os anos iam avançando, ele confiava mais em Deus. Confiava mais em Deus. E o que ajudou Abraão a desenvolver essa qualidade? Era a confiança. Era a fé em Deus. Nós mesmos podemos aprender muito sobre como aumentar a nossa fé. E nós concluímos esse estudo dizendo que Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso devemos pedir a Ele que nos dê a fé que precisamos. Como fez com Abraão, precisamos basear a nossa fé nas palavras de Deus. Deus fala às nossas vidas, aos nossos corações. Deus pode usar pessoas para falar conosco. Pode falar diretamente a cada coração, mas fala principalmente pela leitura da Bíblia, pela pregação do Evangelho. Quem deseja crer em Deus, quem deseja crescer na fé, precisa estar sempre atento. Tiago, no capítulo 1, versículo 22 do seu livro, ele diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Queridos, Abraão nos ensina sobre fé, sobre confiança, sobre crer, sobre esperança. Que possamos aprender com o nosso patriarca e assim seremos mais que felizes. Seremos abençoados por Deus e seremos um motivo de bênção para todos aqueles que nos ouvem. Que Deus nos abençoe.